Página 28, a gente tem batido na tecla sobre o discipulado continuado ser um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão. Vocês devem lembrar, Mateus 28, 19 e 20, e motivado pelo grande mandamento, Mateus 22, versículos 37 a 40. E a gente lembra também que as pessoas que precisamos alcançar são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas. Temos batido na tecla, nesses encontros, que o discipulado continuado até o presente momento é sustentado por 4 pilares: grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. É dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia, constituído de 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo, dependente de 4 fatores críticos de sucesso: amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. E aprendemos que as 4 etapas do discipulado continuado são pescaria, integração, treinamento e diaconia. A gente hoje vai pensar um pouquinho a respeito de estratégias, fatores críticos de sucesso e ferramentas do discipulado continuado. Tem como a gente ler todo mundo junto aí, Mateus 9, versículo 36, vamos lá? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então a gente vai observar aqui que muitas vezes na cabeça de alguns de nós, evangelismo é um negócio de pegar o folheto, sair 3 horas da tarde, cheio de sono, depois de comer aquele macarrão com carne assada, né? E aí e ficar com raiva dos irmãos que estão jogando bola enquanto a gente está distribuindo folheto. Entende? Só que se a gente observar bem, evangelizar é apresentar o evangelho, certo? E quando você vai apresentar o evangelho, você não está apenas fazendo uma coisa assim: olha, eu estou comunicando isso aqui porque a Bíblia diz, né, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas você está fazendo o que Jesus mandou, que é fazer discípulo. E então, ou seja, você joga uma rede e assim, vai ter peixe que vai escapar, vai ter peixe que vai vir, vai ter peixe que no meio do arrasta que você fizer ali vai escapulir. E da mesma forma, quando a gente está trazendo as pessoas, tem aquele que é mais receptivo, tem aquele que é menos receptivo, tem aquele que pode até ser receptivo lá na frente, mas hoje ou ele não está bem, ou ele de repente acha que você é igual um crente safado que ele conheceu outro dia ali, né? Então, ou seja, uma série de fatores podem contribuir para que ele naquele momento não queira ser evangelizado. Mas isso não quer dizer que no água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ele não pode dar uma abertura. Porque vamos e venhamos, nós que estamos aqui, houve um momento que estávamos mais permeáveis à semente da palavra, mas houve momentos em que nós não estávamos, e hoje nós estamos aqui. Então é importante a gente observar que cada um de nós teve o seu momento com Jesus. Agora imagine, suponhamos, aquele garoto que cresceu na igreja, filho de crente, se a mãe falasse assim: ainda não está na hora, aí nunca evangelizasse o filho, porque ele é pequeno, porque ele é novo, porque ele é criança, tal. Aí ela, agora que ele está com 19 anos, eu vou evangelizar. Entende como é que é o negócio? Ou então a gente, mas aquele moço ali é dono de uma barraca, né? Se ele for aceitar Jesus, como é que ele vai tocar a vida dele?
Então é meio difícil, né, evangelizar. Pô, mas o fulano de tal, o fulano, né, ele é traficante, como é que, se ele aceitar Jesus, ele vai trabalhar no quê? Ex-presidiário, aquele negócio todinho. Então a gente, às vezes, a gente mesmo coloca empecilhos, exatamente, e às vezes aquela pessoa está esperando. Eu, pelo menos, hoje isso não acontece mais comigo, mas eu lembro que na minha juventude, a gente tinha um morro lá perto de casa, né, Morro do São Pedro, e a gente saía para evangelizar, e quando passava pelos caras do tráfico, a gente não dava folheto. Não, estou falando assim, a gente ficava meio sem jeito, naquela coisa todinha, e por incrível que pareça, uns 2 ou 3 falavam assim: ô irmão, me dá um folheto aí também, eu quero ler a palavra. Aí quando o cara já fala, eu quero ler a palavra, tu fala assim, isso aí tem um pouco de intimidade, porque ele podia falar, eu quero ler isso aí, né, tal. Então, aí, hoje, por exemplo, já não acontece mais isso comigo. Se eu passo, já fala assim, alguém já deu esse folheto para vocês, vocês já receberam e tudo, tal, conhece nossa igreja? Por quê? Porque, às vezes, a gente, na cabeça da gente, acha que a pessoa não vai receber, entende? Às vezes, assim, por exemplo, o que pode fazer com que um candomblessista não receba o folheto, o católico não receba o folheto, o ateu não receba o folheto, não é necessariamente por causa do folheto, pode ser por causa de alguma experiência desagradável que ele teve com algum crente, e ele acha que a gente é aquele crente. Não sei se dá para perceber, né? Agora, quando ele começa a ver quem a gente é e percebe que a gente não é daquele jeito, aí daqui a pouco a gente já troca uma ideia, já bate um papo, já acontece alguma coisa assim, e é isso que muitas vezes a gente perde, porque na nossa cabeça, evangelizar tem a ver com sair 3 horas da tarde, dar folheto até as 4, deu 4 horas, já tá bom, eu volto para casa, né, para ver se ainda dá para tirar um cochilinho para ir para o culto, né, mas a igreja decidiu, infelizmente, botar o culto para 6 horas, então o meu cochilo vai ser só de 30 minutos, né, se tem criança e velho para levar, então aí que fica complicado, aí que eu não durmo mesmo. Mas assim, se nós observarmos, né, esse trabalho é um trabalho de que assim, você vai trabalhando independentemente do resultado, nisso que as pessoas vão aderindo, aí cada um vai estar no nível. Tem aquele que vai receber um discipulado ali semanalmente, tem aquele que não quer, só ouviu a apresentação do evangelho naquela vez, tem aquele que vai querer ir para o culto, entende? E tem aquele que, independentemente do seu trabalho com ele já quer se envolver com as coisas da igreja. Então, cada um está no nível, mas o seu papel é o quê? O água mole e pedra dura, você fica ali, você está sempre ali, não preocupado necessariamente com o resultado, mas com o processo. Foi o que eu falei sobre a academia e a aula de violão, entende? Se você ficar pensando no prédio todo, quanto tempo vai levar para construir o prédio? Mas se você pensar tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, vai chegar uma hora que a casa vai estar pronta. É assim que a gente constrói doença, saúde, miséria e prosperidade. Fala. Então, eu não sei se já falei aqui, tem um travesti, mas é ligado a humano, o estilo de saia dele. Eu já falei duas vezes com ele sobre evangelizar ele. Aí ele fala assim, a primeira vez, ele falou assim, tem um crente lá na praça, que eu disse, tem um crente lá na praça que ensina que eu sou obrigado a frequentar a igreja dele. Aí na segunda vez, fui falar para ele, vai ser diferente. Eu falei, sou tão rápido quanto você. Aí o cara, eu estou esperando uma terceira vez aí, porque eu vejo que ele esteja livre com o tempo, e eu sozinho, para pegar ele no canto. Ainda bem que ele é humilde, porque se ele falasse assim, quem disse que eu estou errado? Mas continua. Eu vou esperar essa oportunidade, mas Deus vai ter essa oportunidade aí. Uhum. Porque o cara só chega trabalhado, eu vejo ele passar correndo, Valdir vai vir, de para cá, Deus vai criar essa situação. Vou tornar a fazer um convite para ele, embora ele seja o dono da situação lá. Mas isso não. Exato, você faz a sua parte, o resto, aí onde está a questão, né? Como tudo na vida. É como, por exemplo, vamos pensar, né? Gilson, que trabalha com casais, vai concordar comigo. A gente, por exemplo, está querendo aquele casamento espetacular.
Só que esquece o casamento espetacular e pensa no feijão com arroz. Entende? Bom dia, boa noite, eu te amo, como é que você está? Com licença, me desculpa, foi mal, eu errei. Você está fazendo aquela coisinha básica do dia a dia. Entende? Aí nessa coisinha básica do dia a dia, você está criando uma série de situações que vai te fazer bem lá na frente. Agora, tem aquele crente que pensa o seguinte: como eu casei com um crente, o crente não pode me trair, porque senão vai para o inferno. O crente não pode me bagunçar, porque senão Satanás vai possuir ele. Então eu posso ser o marido fedorento que eu for, porque se a Gisélia tem temor de Deus, ela não vai me jogar para o alto. Ou seja, eu estou botando na conta dela a responsabilidade pelo casamento, eu estou botando na conta de Deus, estou botando na conta do diabo, e eu mesmo não estou com nada. Agora, se eu fizer o meu básico, tá dando para entender? Aquela coisa, né, de assim, poxa, amo você, você é especial para mim, foi mal, eu errei e tal, aquela coisa todinha. Você tá ali, ó, gota a gota. Já viu, por exemplo, goteira? Você bota o balde lá de noite, quando você acorda de manhã, tá o balde cheio. Entende? E se a gente usasse isso para tudo na vida, você lê um capítulo da Bíblia por dia, vai chegar uma hora que você vai ter lido a Bíblia toda. Entende? Agora, aquele negócio de assim, hoje eu não vou fazer uma caminhada, hoje eu não faço 10 flexões, hoje eu não faço não sei o que lá. Aí daqui a 10 anos, tu tá todo estragado. Entende? Vai falando. Estava falando com aqui no início, a gente estava discutindo um assunto aqui, assim, a respeito de matrimônio. Aí eu venho atrás da compra de um veículo já há uns 20 ou 25 anos. Aí achei esse carro aqui próximo. Aí era para ter pego esse carro em dezembro, mas choveu esse sábado, não houve condições. Aí eu sondei de novo, meu pai já vendeu esse carro. Mas te interessa esse carro? Porque o cara é roleiro. Tu paga o mesmo valor, vai paga em dinheiro, paga. Aí quando foi ontem, com a minha esposa, eu resolvi 2 situações, não deu para resolver a terceira da noite. Falei, melhor, vou fazer isso. Tu vai comprar isso pra quê? Vai relembrar o quê? Vai relembrar as coisas do teu passado? Aí começou a bater, papai, ficou a percurso inteiro batendo. Falei, legal, valeu. Ele disse, eu não posso comprar esse automóvel, porque vai gerar um problema dentro de casa. Você está entendendo? Eu não vou comprar. É só o meu, mas não vou comprar, por quê? Então, dizer, eu estou entendendo. O básico, feijão com arroz, se eu impor, eu compro. Mas vem cá, como é que fica a outra parte? Que ela vai se sentir agredida, né? Não tem como. Vai nisso já, vai conversar com a mãe, vai conversar com as irmãs, o cunhado, e aí? Aí como é que fica? Então, irmão, não vou comprar. Ainda falou isso. Isso é um carro de carburador, isso não existe mais. Eu olhei para cima. Está estudando e tudo. Foi esse carburador. Então, pastor Sérgio, não vou comprar um veículo. Entendi. Para evitar isso. E se ela fizer alguma coisa que venha, assim, digamos, a me constranger, me agredir, eu tenho que ficar de mão abaixo. E aí, eu não sei se dá para perceber. Isso é um arroz com feijão, com justo na dela. Não é só horizontal, não, é isso aí, é o dia a dia. E aí, a gente. Uma coisa mínima você faz, Não, desculpa, é que eu fiquei pensando o que seria o horizontal, mas deixa pra lá. Então, nesse caso. Não, porque a minha mente maldosa pensou outra coisa. Aí, em relação a isso, né, quanto. Então, em relação a esse caso, não, que eu acho legal, a pessoa quando tem um coração puro, né, fala na maior tranquilidade, mas gente ruim igual a mim, já faz. Então, aí em relação a. Gente da Baixada, né? Obrigado aí pelo preconceito. Aí, nesse caso, assim, a gente falou do casamento, falou de aula de música, falou de construção, né? A mesma coisa na questão desse trabalho, que não é aquela coisa assim de 1 hora, num domingo, que você resolve a eternidade de alguém. Então tem toda uma caminhada, tem todo um processo, certo? E a gente observa que, olha o que fez Jesus, né, trabalhar com as pessoas. A ideia não era mostrar que ele era o cara, que ele era isso, que ele era aquilo. Você percebe que ao ver as multidões, teve compaixão delas. É aquela coisa de olhar e falar assim: alguém tem que fazer alguma coisa por essa gente.
E diz o texto que ele teve compaixão delas porque estavam aflitas, desamparadas. Vamos e venhamos. Olha bem como é que está a nossa sociedade. A parte governamental não fazendo a parte dela, apertando a música. A gente junta tudo. No nosso caso, a gente vai olhar, né, tem os 5 poderes, digamos assim, né? O executivo, legislativo, judiciário, a gente tem a mídia tradicional e tem a internet. Se a gente for... Então, mas está entre os 3 esse daí, é o judiciário. Agora é separado. Ah, é separado? Ah, então tá bom. Aí o que acontece? Aí você olha, né, para essa situação e vê, vamos lá, um Estado lento, pesado, grande, e aí nesse caso você verifica que o dinheiro que se gasta para sustentar o pessoal do alto escalão, certo? E aí você vê, por exemplo, o tanto de dinheiro que vai para todas essas áreas e, em contrapartida, que atendimento decente o cidadão tem, certo? Em São Paulo, semana passada, aumento de ICMS, viu para quanto foi um de carne de R$66? Entende? A gente vai pagar a conta deles. Entende? E aí, detalhe, aí quando você vai ver, olha a quantidade de benefícios que o pessoal do alto escalão, tanto do executivo, legislativo ou judiciário, porque quando a gente fala em servidor público, a gente geralmente critica, e quem realmente se ressente é o professor, o sargento, o enfermeiro. A gente sabe que o grosso não é ali, entende? A gente sabe que o grosso está lá no generalato, o grosso está no deputado, está no senador, está no desembargador, está no juiz. A gente sabe que o grosso está lá em cima. A gente sabe que não é, tanto que aqui embaixo vem fazendo greve, a gente sabe que o grosso está lá em cima. E o que acontece? E lá ninguém mexe, né? Tanto que é que nós tivemos a reforma administrativa, mas ela não chegou nos grandes, não chegou. E aí, detalhe, e por quê? Vamos lá, o executivo mexeu aqui. Já que o executivo não pode mexer no judiciário, por que do judiciário não veio uma contrapartida? Vamos cortar isso aqui. A gente está em pandemia, o Brasil está parado. Então você olha e vê que assim, no aspecto de Estado, a gente tem uma aflição aí. O único braço do Estado que chega, pelo menos nas áreas onde eu moro e onde eu pastoreio, é a polícia. Entende? Porque assim, saúde é um negócio meio que assim. Educação, então, né? Então, eu particularmente passei na época era 2º grau, né? Meu 2º grau sem ter física e sem ter química. Aparecia um professor, ficava 2 semanas, sumia. Aparecia um professor, ficava 15 dias, sumia. E aí o que acontece? Hoje eu não sei como é, mas eu sei como era no meu tempo. E em relação, por exemplo, à saúde pública, né? Se você observar bem, a gente, em relação a esse caso agora de Covid-19, o meu receio, como eu já falei várias vezes, não é o coronavírus, é o humano vírus. Entende? Por quê? Hospital de campanha, cadê? O dinheiro do hospital de campanha, cadê? Cadê as organizações de saúde? Entende? Aí você olha para esse caso aí, né? O atendimento médico para outras coisas. Gente que está precisando extrair tumor, gente que tem cirurgia de outras áreas, olho, ouvido, essas coisas todas. Aí você olha para uma situação como essa, né? E você, por exemplo, vai vendo o caso da própria mídia, né? Observa bem, hoje eu não tenho dificuldade da mídia marcar em cima do Bolsonaro. Eu só gostaria que a mídia marcasse em cima do próximo presidente e do presidente anterior, igual está marcando assim. Entende? Eu não estou dizendo assim, eles não deviam fazer isso. Não tem dificuldade com isso. Só gostaria que marcasse em cima do próximo. Entende? Em relação, por exemplo, à própria gestão, com todo respeito, que eu sei que é a área de vocês, não é a minha, mas eu ouvi falar que acho que vai voltar o pedágio na linha amarela, não vai? Isso não pode. Então, isso não pode. Está tudo certo. Entende? Aí, não sei nem por que caiu. aí, por exemplo, Por que caiu? Desculpa, por que caiu? Caiu pelo seguinte:
A firma que estava lá com o sócio, ela não podia cobrar. Porque se ela estivesse cobrando, os carros que passam não tinham que pagar IPVA. Olha só. Se não, por lei, você paga IPVA por melhoria de ruas. Então, se E você o paga motivo IPVA, automaticamente você não tem que Exatamente. pagar o pedágio. Mas tem o imposto da gasolina, que isso também é para manutenção também. Sim, o pedágio. Aí o que acontece? No Brasil é bagunça, vamos cobrar. Você paga IPVA Aí e ainda todo mundo paga. falou que o Crivella estava fazendo só besteira. Tiraram ele e colocaram no duro. Voltou a prender carros e motos. Aí eu vou e pergunto o seguinte: cadê a mídia que estava tão preocupada, com o cidadão carioca? Porque se estava preocupada com o cidadão carioca e queria proteger o cidadão carioca do prefeito anterior, cadê essa proteção agora? Então você percebe que, olha, o Estado, cadê? A mídia que poderia ser a defensora do Estado, cadê? Porque hoje, né, você vê um Sérgio Cabral, né, que tem 1000 anos de condenação. Aí eu pergunto, como é que pode? Tanta coisa foi encontrada no cara agora, e ele foi senador, foi um monte de coisa, foi governador, fez e aconteceu, e ninguém... Não, estou falando de mídia, entende? E ninguém nunca viu nada, ou seja, agora, o homem, por exemplo, está entendendo? Mas ele caiu porque ele estava com tudo na Zona Oeste para fazer uma mudança enorme na Zona Oeste, na área militar que ele já tinha conseguido, aquela mesma fazenda que ele fez lá no Nordeste, ele ia fazer 6. Entende? Se ele faz isso, os governantes perdem, porque o governante ganha nas costas do pobre. Exatamente. Se acaba com a situação da pobreza, rebenta o Estado. Vamos tirar isso. Aí eu não sei se dá para você perceber que é o seguinte, né? Você olha e verifica Estado, mídia. Vamos pensar, por exemplo, na questão de internet. Até que ponto, né, a internet em si é só a internet, mas aí você tem na internet várias situações. Aqueles que têm poder aquisitivo para criar plataformas digitais, né? Então aqueles que podem bancar aqueles baitas de sites, aqueles grandes aplicativos, e aqueles que têm as grandes redes sociais. Gente igual a mim, você só vai fazer o quê? Ser usuário, né? E como usuário, você tem que clicar no aceito de todos eles. Então, a regra do jogo, você pode até fazer algum tipo de resistência, mas a regra do jogo é deles. Então você percebe que, assim, não vou muito longe, veja o caso do presidente dos Estados Unidos, que teve sua conta banida de redes sociais nos Estados Unidos. Exatamente. Não, agora está no esquema. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, você olha a seguinte situação, né? O presidente dos Estados Unidos, entende? Aí passou por isso. Quando ele foi migrar para outra rede social, a tal da Parler, o que aconteceu? Chamo de Big Techs, né? Todas as grandes mídias, né, da área de redes sociais fizeram o quê? Olha, a gente... Exatamente, por exemplo, você vai no site de busca do Google, né? Ali você não encontra Parler, porque baniram o Parler dali. Você vai no Play Store do seu Android, você não vai ter Parler porque baniram o Parler dali. Aí nessa brincadeira, não tem como você acessar essa mídia social, essa rede social. Por quê? Porque a facilitadora da conexão do sistema Android, né, que é de boa parte nossa, não possibilita. Então observe bem que é o seguinte: a gente que está aqui, né, a gente de certa forma está à mercê de quem dita as regras do jogo. No passado você não tinha grana para fazer um disco de vinil, só quem tinha poder bancava quem queria fazer.
Na questão de editorial, para você ir para uma editora, vai passar pelo editor de lá para verificar se o que você está escrevendo não fere alguma coisa do que eles querem passar. Uma coisa é minha obra independente. Eu escrevo o que eu quero, vou lá na gráfica e faço. Agora, se eu quiser pegar esse livro e publicar numa editora, aí vai ter um corpo que vai analisar, verificar, bota isso aqui, tire isso aqui, entende? Então, ou seja, aí o que a gente faz? A gente vai para a internet, mas a internet não é terra de ninguém. A internet está dentro de alguns parâmetros. Aí talvez você fale assim, ué, mas usando a expressão que você usa, mas tá cheio de pula-pula ali dentro. Tá, mas aquilo ali deixa a gente alienado. Agora, o que deixa a gente consciente, aí é outra situação. Então eu não sei se dá para perceber que assim, diante de todo esse quadro, pode parecer que eu estou fora, mas não estou. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Então você vê, por exemplo, gente que acha países ditatoriais como se fossem os melhores países do mundo. Entende? Pessoas que estão aqui no Brasil defendendo democracia, mas defendem democracia apoiando ações ditatoriais. Entende? Ou seja, aí você olha e vê essa crise toda, onde, por exemplo, a palavra homofobia está totalmente desconfigurada. Ou seja, o fato de você não se sentir atraído por homossexuais, o fato de você pregar dizendo que a prática homossexual é pecado, algo que está escrito antes de você nascer, antes de existir rede social, antes de existir ONU, né? Então é uma coisa que está ali, tem a ver com religião, tem a ver com fé, com liberdade de crença. Ou seja, está chegando o ponto, gente, eu sei que vocês podem achar que é teoria da conspiração, mas eu não duvido que vai chegar o dia da Bíblia ser proibida, porque vai dizer que a Bíblia é homofóbica. Entende? Tá dando para entender? Hoje. Entende como é que é o negócio? Esse é o caso. Abrir o trabalho da Câmara e aquele, tipo a expressão, aquele lixo do pessoal, o lixo do pessoal, ficar chamando o cara de genocida, ficar chamando o cara de assassino, foi aquele bando de gente. Rapaz, ele tem muita paciência. Então eu não sei se dá para perceber, que assim, a nossa realidade é tão interessante que assim, eu pergunto, num país governado por um ditador, genocida, fascista, etc., o parlamento ia falar isso? Só aí você já vê que é o seguinte, é uma fala vazia, que quem quer engrossar o coreto vai sustentar. Mas você olha, entende? Mas eu não sei se dá para perceber que o que está sendo verdade hoje? Verdade é o que é repetido, só isso. Entende? Por exemplo, você não vê jornais da mídia tradicional falarem de um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio, que foi preso, sem ninguém provar nada contra ele, sem ter nada provado contra ele, por uma decisão de um ministro do Supremo, não o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo. O cara sofreu um acidente dentro da cadeia, está paraplégico, foi confirmado hoje. Agora não sei se é paraplégico ou tetraplégico, só olhando agora. Paraplégico, então, está paraplégico dentro da cadeia, dentro de cadeia federal, sendo que ele, por exemplo, estava sob proteção do Estado, não é isso que falam dos criminosos presos? E detalhe, criminoso que matou, roubou, estuprou, está debaixo de proteção do Estado. Ele que não encontraram nada provado, os outros que têm coisa provada, ainda assim gozam da proteção do Estado. Ele que não tinha nada provado, foi uma decisão de um ministro, não passou por julgamento, não teve nenhuma investigação concluída. Nem fizeram investigação. Então observe bem, aí eu digo, esse é o país em que vivemos. Então nós lidamos com situações em que as pessoas estão
aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então eu olho para uma situação dessa, eu até converso com a Gisélia, né, minha esposa, eu falo assim: Gisélia, a situação é a seguinte, essa é a realidade, não adianta ficar com mágoa, não adianta ficar revoltado, a questão é como a gente faz para lidar com isso. É como pedalar na lama, a lama não vai secar para você pedalar, você vai ter que dar o teu jeito, porque se você desistir de pedalar, a bicicleta cai. Entendeu? A coisa é mais ou menos assim. E aqui, quais são as estratégias do discipulado continuado? Uma delas é a oração intercessória. Por que oração intercessória? Porque você não começa a fazer discípulo na hora que você sai 3 horas da tarde com o folheto, depois de ter comido aquele macarrão com carne assada. Não, você já tem colocado o nome dessa pessoa no altar de Deus. Por isso que eu falei sobre cada tarefa semanal. Hoje já é para você estar com a sua lista, já é para você estar orando para essas pessoas, já é para você estar com elas na mente. Por quê? Porque essa batalha começa na outra dimensão. Aqui, né, você vai estar já, enquanto ela está lá dormindo, vendo televisão, pulando carnaval, você já está ali quebrando cadeias através da intercessão. Está dando para entender? Então, orar pela pessoa desde antes de sua conversão até quando ela estiver discipulando discipuladores. Ou seja, se essa pessoa é a pessoa que você quer alcançar, depois que ela se converter, você continua orando por ela. Quando ela estiver ganhando almas, você continua orando por ela. Quando ela estiver sendo um líder na igreja dela, continua orando por ela. Se ela se tornar um pastor, um diácono, um missionário, um profeta, bispo, pai, apóstolo, sei lá, você vai continuar orando por ela. Por quê? Porque ela é sua filha na fé. Mas pastor, fica tão aleatoriamente dos seus irmãos. Claro, eu tenho uma vasta geração, mas o que acontece? Aí entrou um grupo do Monte de Oração, que eles fazem as sextas-feiras dos irmãos. Aí entrou mais 2 irmãs. Aí entrou mais uma cunhada de uma pessoa que não é crente, que eu oro também. E por aí fora vai, só que já são 5 pessoas. O tempo também fica difícil. Depende. Na madrugada. Porque quem disse que você tem que orar 1 hora por cada pessoa? Não, uma hora sim, eu pedi a Deus. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada na oração que Elias faz antes de fogo descer do céu. A questão não é o tempo. Eu não digo assim a lista de pessoas. Então pode ser 100 pessoas. A questão não é o tempo. A questão é sua atitude de coração de separar um tempo e interesse por aquelas pessoas. Eu não posso deixar de orar pela uma pastora que é muito minha amiga. Eu sou, pela misericórdia, ter permitido que eu abençoe. Ou seja, já tem uma igreja no Piauí, no sertão do Piauí, e o Senhor tem me usado para abençoar na aluguel lá. Começou de 0 pessoas, já estão com mais de 30 pessoas, já estão com mais de 50 pessoas, já saiu do primeiro local, já foi do segundo, saiu, estamos no terceiro, já está pequeno, tem um terreno do lado que é projetado para o balcão. Não vou bancar a obra porque não tem condições, já é muita coisa. Mas, ou seja, olha como é que a obra começou através da comunicação da pastora comigo. Fernando, ora comigo. Agora apareceu um membro lá chamado Isaías que está com câncer, garoto novo. E então estamos orando por ele para Deus promover a cura deste jovem. É dessa maneira que vai crescendo a situação. Eu não sei quem são, eu ainda se conformo de celular que mostra. Mas é bonito você olhar naquele grupo sorrindo e ir embora no local que eles estejam. No sertão do Piauí. Então, eu dou glória por isso. Como o senhor falou, com oração, a gente consegue chegar aonde muitos. Com certeza. Não chegam. Entende? Muito bom. Muito E bom. aí, Esse é o fruto. além da oração intercessória, contato frequente. Por isso que eu falei, tem que ser alguém que tem algum tipo de proximidade com você. Porque observa bem, né? Como é que você vai falar de Jesus para alguém que você não tem proximidade? Lembra do água mole em pedra dura? Você tem que estar ali, acompanhando, de modo que vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil, né, de você trazê-la, né? Aí
Patrícia, você pode arrumar um copinho d'água para mim, por favor? Né? Aí no caso, em relação a isso aqui, a gente... Você ia falar? Mas na eleição passada, eu vi minha esposa de Bom Sucesso, que eu fui levar no colégio, a gente peguei pela rua, aí estava sem gasolina, eu vi um posto ali no primeiro tempo. Disse a moça, vocês viram? Mas não sei se falei com o senhor. Não. Tinha ocorrido um tiroteio aqui, recente aqui, e ela chegou, estava surrada, ela chegou no chão, se protegendo. Vimos um carro com vários encapuzados, houve um confronto com uma viatura e o carro quebrou ali. Foi tipo assim, o cara ficou na minha frente murmurando, e eu tive que esperar o cara manobrar, desenrolar, e resultado. Quando o cara disse, não, eu não cheguei, e em cima do momento devido a esta manobra, porque foi permissão de Deus. Aí eu falei para ela assim, ó, quer dizer, eu não consigo com ela, mas eu falei assim para você, já ouviu falar de Jesus hoje? Ela ficou assim olhando, aí eu falei assim, vem cá, se você morresse, você ia para o céu hoje? Ela ficou assim parada, aí eu comecei a falar de Jesus que conta bom em dia, e eu falei assim, para assista uma pregação, tal, céu e inferno, a escolha é sua, pastor Denilson Lima, assista isso, eu não vou te ver mais aqui, mas eu quero te ver lá. Aí, pô, isso aí, não tive, nem sei isso, nem sei quem é ela hoje, isso foi agora no passado, mas quer dizer, não é só com pessoas próximas, uma dessas eu não podia perder a chance de falar de Jesus para ela. Eu não sei se deu para você perceber a diferença aqui. Aqui a gente não está dizendo. Pessoas mais chegadas. Aqui a gente não está dizendo que você não pode evangelizar o mundo inteiro. Não. Aqui a gente está dizendo para você focar num grupo de pessoas como rotina. É como, por exemplo, eu posso dar um prato de comida para alguém na rua. Só que o prato de comida para o meu filho é todo dia. Não sei se deu para perceber. É como assim, mas eu não posso ficar preparando comida todo dia para o meu filho, porque tem gente lá em Nova Iguaçu precisando de... Opa, obrigado, Patrícia. Entende? Não, o que acontece é o seguinte, você tem aquelas pessoas para alimentar da rotina, entende? É como, por exemplo, pode perder de fora. É como, por exemplo, na rua da minha igreja, tem um moço que eu vou acompanhar semanalmente. Tem, por exemplo, uma jovem que ela não decidiu aceitar a visita, mas ela me autorizou a mandar link com culto e com mensagem da igreja para ela. Tem, por exemplo, uma outra moça que fez a pesquisa, né? E ela já tinha sido membro da igreja. Nós fomos visitá-la ontem e ontem mesmo ela foi para o culto. Então, observa bem, isso quer dizer que eu não vou evangelizar uma pessoa de Nova Iguaçu, de Xerém? Claro que vou. Só que essas são rotina. Não sei se deu para perceber. Todo dia eu estou pensando em alguma estratégia, toda tarde eu estou pensando em alguma estratégia, toda semana eu estou pensando em alguma estratégia. Entende como é que é o negócio? Como por exemplo, vocês estão na minha lista de transmissão, né? Alguns como alunos, outros como ex-aluno, né? A Carla estava como ex-aluna, agora está como aluna na minha lista de transmissão no WhatsApp. O que acontece? Eu pegava as mensagens que eu pegava o link e compartilhava com vocês. Agora, o pessoal da minha igreja é diferente. Eu mando um áudio de oração de 1 minuto para cada um pessoalmente, personalizado, com o nome dele. Eu estou orando com ele e por ele. Tá dando para entender? Só não pode se empolgar, porque senão vira uma oração de 4 minutos. Tem que ser um áudio de 1 minuto, né? Então, observa bem, assim, digamos, eu compartilho aquilo que eu acredito que pode ser bênção na vida de vocês com vocês, sim, mas a minha prioridade não é vocês, a minha prioridade é eles. Entende? Eles fazem parte da minha rotina. São as ovelhas de carro. Entende? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, os seus 10 são sua prioridade. São as pessoas que você sabe nome e sobrenome. Gente que trabalha ou trabalhou com você, que estuda ou estudou com você, que mora ou morou com você, gente da sua família, entende? Gente da sua rua, gente que você fala assim, poxa, eu quero alcançar fulano para Cristo. Os outros, no posto de gasolina, no tiroteio, na rua, você vai fazer, mas esse pessoal é o pessoal da sua lista, são os seus 10. Deu para entender a diferença? Então beleza. Quanto à questão do contato frequente, né? Relacionamento é influência.
Ficar perto é imperativo. Então é importante você observar que você precisa estar perto. Como é que você vai influenciar se não estiver perto? Por isso que na lista tem que ser alguém do seu contato frequente. É como, por exemplo, eu quero alcançar meu avô para Cristo, tá legal, mas meu avô tá lá em Rondônia. Tá lá em Rondônia. Então o que acontece? Meu avô não usa rede social. Então, para eu me comunicar com ele é um pouco mais difícil. Vou orar a Deus para Deus salvá-lo? Vou. Vou mandar alguma mensagem para ele, uma carta, telefonar? Vou. Só que ele não está nos meus 10. Entende? Nos meus 10 está o meu primo, que meu primo mora ali perto. Beleza, eu vou lá. Eu posso marcar um estudo bíblico com ele. Eu posso ir à casa dele. Eu posso chamá-lo para um churrasco. Eu posso chamá-lo para assistir um filme na Netflix lá em casa. E aí ele assiste o filme, a gente bate o papo, troca uma ideia e de repente eu puxo um assunto. Ou seja, é contato frequente. Sim. Entende? Por quê? Por causa da influência. Sem influência, como é que você vai fazer? Entende? Exatamente. E aí, nesse caso aqui, a importância também do discipulado 1 a 1. Desses 10, cada um é único. Ou seja, você tem que evangelizar os 10. Mas você tem que evangelizar cada um. O problema é que a gente às vezes quer tratar cada um como um atacado. E eu tenho reparado que tudo que as pessoas querem é ser valorizadas. O que elas querem é ser valorizadas. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando de nós. Nós também somos pessoas. E quando eu estou falando de nós, eu estou falando de mim. Qual é o trabalho dela, a idade dela, o gosto, é muito diferente, cada um tem isso. Entende? Aí o que acontece? Diante dessa situação, quando você vai lá no discipulado 1 a 1, você sabe a percepção de cada um, a realidade de cada um, você conhece a peculiaridade de cada um. Então até mesmo na hora de evangelizar, você vai falar de algo que lhe é próprio. No atacado não dá para você fazer isso, porque tem gente que é Flamengo, tem gente que é Botafogo, tem gente que é Lula livre, tem gente que é fora Bozo, entende? Tem gente que, por exemplo, gosta do funk, tem gente que gosta do rock. Então não dá para você tratar todo mundo no atacado, entende? Então a ideia é o quê? Você fazer um discipulado 1 a 1, onde você vai tendo um relacionamento profundo, tipo Elias e Eliseu. Você está ali acompanhando a pessoa, você está de perto, você está ali chegando junto e assim por diante. Mas além do discipulado 1 a 1, que é um relacionamento profundo como Elias e Eliseu, tem que ter também um discipulado em grupo, que é um relacionamento transformador, tipo Jesus e os 12. Então, de repente, você pode marcar um cachorro quente na tua casa e chamar essa turma. E você não precisa dizer necessariamente que, olha, vocês são os meus 10. Não, você não precisa fazer isso. Só chama. E a galera chega lá, é o seguinte, tem um lance aí, queria compartilhar com vocês, né? Eu estou comemorando hoje, no meu caso seria 24 anos de casado, aí nisso tal, a gente está fazendo um churrasco aqui e tudo tal, convidei vocês, que bom que vocês vieram, aquela coisa toda tal, e nessa brincadeira eles vieram, porque eu falo assim, olha, estou convidando você para ir lá em casa, que eu quero falar de Jesus para você, e vou ficar resfriado semana que vem, entende? Agora, você chamou para um churrasco, o cara veio, não é mentira, teve um churrasco, você bateu papo, você falou de repente até mesmo sobre vida 2, né? Então aquele negócio, olha, eu já pensei em me separar da minha esposa já pensou em me matar, e a gente está aqui até hoje, tu tá entendendo? Então, assim, não, e não é mentira não, tá gente, eu já pensei em separar, já pensou em me matar mesmo. Aí nesse caso, em relação a essa, não, e na frente do pregador, quantos aqui nunca sentiram vontade de esganar o próprio marido? Gente, quando eu olhei para o lado, ela estava com a mão assim, aí ela olhou para minha cara com aquela cara meio que assim, entendeu? Aí nesse cara... quem diz assim, você nunca percebeu, né? Aí, entendeu? Não, e o pior, quando ele falou assim, e que marido aqui nunca pensou em esganar a esposa? Aí eu não levantei a mão não, né? Aí uma ovelha falou assim, mentiu, pastor. Aí nesse caso, mas voltando para cá, ou seja, você está chamando o pessoal, no fundo, você quer aproximá-los da palavra da fé. Só que é como você querer oferecer legume para o teu filho que quer comer batata frita.
Se você chegar para ele e falar assim, olha, eu quero te dar legume, não adianta. Entende? Agora, por exemplo, ele vai, toma aquele caldo de feijão com aquela beterraba que você botou lá para cozinhar e de repente assim, olha, ele não gosta do legume assim, mas gosta do legume assado, e aí você fez aquilo ali, botou aquele prato colorido, você deu o teu jeito para atrair. No meu tempo era só ter a sandália Karina do lado do prato, né? Mas hoje em dia tem toda uma psicologia, né? Antigamente a terapia era uma só, era uma vara de goiaba que eu tinha que pegar lá na goiabeira no portão da minha casa. E a Vermont, sandália Vermont? A minha, essa daí eu não conhecia não. Essa eu não conhecia não. Eu conhecia a Karina. A Karina eu conheci. Ted Boy Marino. Esse aí eu conheço de nome, entendeu? Eu até assisti Luta Livre, entendeu? Mas de nome. Aí nesse caso, a respeito desse assunto, a gente verifica assim: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. Agora, quais são os fatores críticos de sucesso para que você faça um discipulado continuado? E por que eu falo continuado? Porque não é aquele negócio de 3 meses na classe do pastor. Ah, o fulano é do discipulado. Não é disso que eu estou falando. Ah, discipulado é o pessoal que eu estou orientando doutrinariamente na igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você realmente gerar um filho na fé, cuidar daquela pessoa, acompanhar aquela pessoa. Está dando para perceber o que eu quero falar aqui? É algo que assim não é comum nas nossas igrejas. Nas nossas igrejas é o crente cliente, a coisa mais ou menos assim. Ou o crente que se acha patrão, né? Porque está pagando. Fala. Eu fui alcançado e persisti, digamos assim. Estou aqui até hoje. Mas nunca ninguém chegou e como é que está? Eu não fui discipulado. Então, porque eu e você somos os cristãos tradicionais. O tradicional é desse jeito, ou seja, as pessoas não pescam a gente, as pessoas não cuidam da gente, tudo fica na conta do pastor. O pastor no atacado não tem como ter um acompanhamento sólido com a gente. 5.000 ovelhas naquela época. Entende? Porque se ele fizer isso contigo, ele deixa um monte de gente descoberta. Porque a igreja tem documento, tem obreiro, os obreiros não se entendem, aí ele tem que fazer o deixa disso no meio dos obreiros que não se entende, entende? Ele, por exemplo, tem que preparar as mensagens, tem um estudo bíblico, tem a situação de legalização, documento da igreja, e assim, tem todos os outros novos convertidos, além de você. Então, se cada um não cuidar de cada um, o pastor está lascado. Então, nesse caso, né, a gente verifica que assim, nós precisamos de amor pelas almas. Lembra? Ele olhou, teve compaixão daquelas pessoas. Além de afetividade, precisamos de efetividade, precisamos de sentimento com ação. O amor que a Bíblia manda a gente ter pelo próximo é um amor prático, não é um amor sentimento, né? Então o que acontece? Eu preciso realmente me interessar por aquela pessoa, eu preciso querer que a vida daquela pessoa mude. Agora, boa parte de nós, quando evangeliza, está pensando o quê? Encher a igreja. É errado encher a igreja? Não. Só que a gente está tendo uma mentalidade capitalista. Sim. Que isso? Qual o problema de ter gente na igreja? Não, você é errado. Encher a igreja. Se ela fosse minha, sim. Tá, então tá. Aqui na minha cabeça, Pra mim. na minha cabeça ter bastante gente para ouvir a mensagem, é bastante gente que pode ser transformada. Não, eu tô falando em Uma família pega na outra, vai puxar o Eu tô falando em igreja tipo assim, 42, se converter no que de acompanhamento. Aí já coloca. Ah, sim, não, nesse caso. Começa a querer encher a igreja. Não, aí. Dessa forma, sem Não, assim eu concordo com você, assim eu concordo com você, claro. Por quê? Porque vai ter aquele monte de gente que não está sendo trabalhada, pô, a igreja vai virar um negócio de louco. É a mesma coisa que você Entende? tá Aí vão dizer, aquela igreja é da porta larga. E tá vendo aquela novinha ali? Ela é da igreja tal. Só que é o seguinte, pô, a garota entrou na igreja, alguém que tinha que ajudá-la. Entende?
Olha lá, o outro, olha lá, ele tá lá na igreja, mas ele vai lá, fica parado na esquina puxando o negócio. Tá, mas é o seguinte, o cara, ele está tentando ir para lá. A questão é quem está lá, o que está fazendo para ajudar esse cara. Porque o novo convertido, ele na sua totalidade, penso eu, que ele não sabe o que é certo e o que é errado na sua totalidade. Ele até desconfia, entende? Mas aí junta tudo, porque assim, a pessoa, ela pode de repente achar, como ela é crente, então, agora eu sou crente, então, assim, Nelson Gonçalves é do diabo e J Neto é de Deus, entende como é que é o negócio? O cara, agora que ele é crente, ele pode pensar o cara está chegando na igreja, ele pode pensar isso, entende? Ele pode pensar o quê? A mulher de calça comprida é do diabo e a mulher de saia é de Deus. Por quê? Porque é uma série de lista de fazer ou não fazer e uma série de rituais. Então ele está chegando, ele pode ter essa ideia de certo e de errado, né? E detalhe, e não ter aquela condição de lidar com as tentações da vida. Porque, por exemplo, nós, depois de crente velho, a gente tropeça. Aí tu vai cobrar a perfeição do cara que chegou agora? E detalhe, uma outra situação, a gente tropeça, mas a gente crê na salvação pela graça, a gente chora nos pés do Senhor, a gente pede uma segunda chance, a gente continua lá. O cara novo da fé, ele fala assim, eu sou um lixo. Porque na cabeça dele a gente não faz o que ele faz. Então eu sou um lixo. Eu disse que é por isso que eu não vou mais aceitar Jesus não. Porque o dia que eu aceitar Jesus agora é para ser crente de verdade. Porque na cabeça dele, crente de verdade não faz coisa errada. Então como ele fez coisa errada, ele fica com vergonha, acusação do diabo, vai embora. Se ele fosse discipulado por alguém, o próprio discipulador dele diria, cara, eu já fiz isso. Entende? E detalhe, está arriscado você ver alguém na igreja tropeçar nisso que você fez. O que a gente precisa, aí percebe a diferença? É aquela ideia de mostrar, cara, a caminhada cristã é que nem, por exemplo, né? Eu tô lá com meu filho, por exemplo, quando ele solta gás, ele fica assim, soltei, pum! Aí eu fala desculpa, ele desculpa, entendeu? Ou seja, ele ficou feliz, né? E eu tento passar para ele aquela ideia da vida em sociedade, entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque soltar gases todo mundo solta, mas eu preciso orientá-lo em relação a como lidar com isso, já que faz parte da vida dele e vai fazer até ele morrer. Agora, observa bem, se ele fosse criado numa mentalidade anterior, de ser porco, menino, agora tu começa a se prender, prende os gases, como é que fica? Dor de cabeça. Tá dando para entender? Tá dando para entender? É essa a questão, a importância, né, de você ter amor pelas almas, se importar com as pessoas. Fala. Aí está o grande problema do amor pelas almas. O amor pelas almas é ensinar. E tem pessoas que estão como líderes, como pastores, acham que não tem que ensinar, que vai ensinar o Espírito Santo. Mas através de alguém. Não, mas eles não pensam assim. É isso. Entende? O pensamento de muitos deles, igual eu tive conversando que teve na reunião ontem pastoral, e a mentalidade, quando você para ver, ouvir, melhor dizendo, porque nós conhecemos o que a pessoa fala. Então você começa a fazer algumas comparações. Teve um pastor que virou para mim e colocou dentro do funcionário como você está de calça comprida. Porque isso aí é do diabo. Ele até ateado, o pastor olhou, baixou a cabeça. Foi a primeira vez que o senhor está de gravata, nem de terno, porque quem fez isso foi um homossexual. O senhor está entendendo que o senhor não tem noção da história? Agora eu entendo por que as suas ovelhas são assim. Tudo é culpa do diabo. Vocês, pastores, vocês não têm noção do que é evangelizar uma pessoa e acompanhar. Sabe qual é o problema de vocês? Tudo de vocês, o Espírito Santo vai ensinar, vai. Então você não precisa pregar. Mas quem vai apresentar o Espírito Santo para ele? Jesus vai ter que descer apresentar o Espírito Santo. Vai para ele, né, Gilson? É onde vocês serem diferentes. E Jesus falou o quê? Vão. Tem essa questão do que ele falou dos pastores e tem a questão dos
pastores que mesmo tendo um grupo em volta, ele está sozinho. Igual uma vez eu vi na igreja. Não, mas ele não está falando do pastor que não tem ajuda, ele está falando do pastor que não está nem aí, entende? Porque o pastor que não tem ajuda, ele vai se esforçar e não vai conseguir. Mas o que ele está falando não é do que vai se esforçar e não vai conseguir. Ele está falando do cara que nem vai se esforçar, porque é Deus que vai resolver. Ou seja, ele é o pastor, mas é Deus que vai resolver, está entendendo? Eu estou dando umas apertadas. Porque meu pastor está com um vício do seguinte: eu faço. Não consegue. Eu faço. Falei para ele, então você vai fazendo, então você sentado não vai fazer nada não. Eu falei, não, quando tu morrer eu faço, porque tu está pegando tudo para fazer. Porque vai chegar uma hora que vai quebrar. Ué? Vai chegar uma hora que vai quebrar. Não é problema não. Ué? Vai chegar uma hora que vai quebrar. Aí eu falei para o meu bispo, falei, até quando vocês vão se portar como crianças? Vocês, infelizmente, estão sendo crianças perante Deus. A igreja, ela é dividida. Exatamente. Tem que existir líderes. Eu falo isso aqui. Para poder estar, ajudando o pastor. Porque tem muitos pastores que falam assim: estou sozinho, ninguém me ajuda. Mas aí você para ver a vida dele. Tudo dentro da igreja ele quer abraçar. Eu dou conta. Ele trabalha fora, ele esquece que ele tem família. Aí sabe o que acontece? Não consegue fazer nada e isso aqui vai embora. Eu estava na igreja uma vez, o cara, quando entrou se arrumando, bem cedo no culto, né? Aí hoje falando de tal bem não, você falando do pastor. A igreja é grande. Não vem não? Aí nem me viu. Então o estacionamento meteu o pé e foi embora. Um homem desse, eu te digo, não é sério, o que eu te digo, pode botar outra providência. Então, mas o exemplo que você está usando é diferente do que ele está usando. Entende? Você vê que o pastor está sozinho. Tem 20, mas está sozinho. Então. Mas tem muitas vezes. Mas temos os janetes que não se curvam ainda. É isso aí. Isso que eu ia te falar. E então, a gente, diante de nossos causos aí, a importância, né, do amor pelas almas, né, e de cristãos comprometidos. Por quê? Crente nominal não faz discípulo. Crente nominal não gera filhos. O crente nominal, ele é o quê? Ele vai lá para ouvir uma boa mensagem. É o crente cliente. Entende? É o crente cliente. O crente nominal, ele vai lá para ouvir uma boa música. E se o irmão que toca legal não foi, não tem graça. Se o irmão que ministra, né, e deixa a gente arrepiado, não foi, não tem graça. Se é aquele adolescentezinho da escola de música que toca igual piano de brinquedo, o culto estava ruim. Tá dando para entender? Pastor falou 50 né. Então o que acontece? Esse cara aí, ele é membro. Eu sou da 3ª geração de batistas, entende? Eu sou o membro fundador dessa igreja. Tá bacana, parabéns para você. Mas é o seguinte: cadê seu discípulo? Cadê a pessoa? Você cuida de quem? De quem que você cuida, né? Esse cara não gera filhos, não gera, certo? É um peso morto que a gente tem que estar carregando. Deve estar até salvo, né? Mas diz a Bíblia, né, que o fogo de Deus vai julgar as obras, se é de ouro, prata e pedra preciosa, ou madeira, feno e palha. Ele até pode ser salvo, mas a obra de um cara desse vai ser toda consumida no fogo. E vai chegar chamuscado, dê graças a Deus, porque chegou chamuscado, né? Então não está aqui, isso outro acusando ninguém, nem condenando. Mas se quer ver são situações dentro da igreja, a gente sabe. Entende? Exatamente. E como é que você faz para pegar um justo que acha que não tem que fazer nada, só tem que estar dentro da igreja, já falsificou isso? Como é que você consegue ensinar o Gilson? Vai ser gota a gota, vai ser devagarzinho. Não adianta, não espera o negócio para amanhã, não. Né? Talvez você morra e a mudança ainda não tenha acontecido por completo. Então, amor pelas almas, cristãos comprometidos e adoração contagiante. Os crentes na igreja, você convidou o cara veio para o culto, mas os crentes na igreja adoram com entusiasmo. Porque pelo que eu conheço de igreja, é muito comum, o velho não gosta de cantar a música do jovem e o jovem não gosta de cantar a música do velho. Aí tá tocando, né, o louvor lá da juventude, aí o velho tá de cara feia. Aí quando toca o hino tradicional,
Aí o velho canta cheio de vontade, e o adolescente está lá mascando chiclete. Aí acontece, aí o visitante olha e fala assim: pô, o negócio de cultuar Deus deve ser ruim pra caramba, né? Olha como é que esses caras estão, né? Pô, tu vai lá, pô, irmão, ó, eu vim na tua igreja, olha como é que o pessoal tá aí. Vem comigo no meu baile pra tu ver. Até os irmãos daqui lá tá tudo rindo, tudo animado. Tu tem que ver. Vai, quer ver o negócio? Pega os crentes de cara amarrado e leva para as festas de 15 anos, de casamento, sábado depois das 10 da noite, quando o pastor já foi embora, para ver como é que são esses crentes. Então o que acontece? Aí você vê ânimo em tudo, mas na hora da adoração, porque eu não gosto dessa música. Essa música, não sei o que, não sei o que lá. Não, isso agora foi legal quando você falou no negócio do Glória, que é o seguinte: quando o time do cara ganha, aí ele faz assim, né? Não, não fala time não. Aqui, olha só. Gol. Ele venceu. 45 do segundo tempo. É assim que o miserável comemora? Não. Agora o Cristo ressurreto está entre os santos na igreja e ele não consegue ter nenhuma alegria. Eu não consigo entender um negócio desse. O time dele ganha, ele faz uma euforia. O Jesus que lhe salvou está ali, né? Agora, por exemplo, naquele mesmo culto que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele está daquele jeito, bota Elaine Martins ali, que é carne e osso igual ele, para cantar. O mesmo cara que estava, vai mudar. Bota o Davi Sácer ali. Entende? Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: o Cristo ressurreto tem menos peso na nossa adoração, né, do que o cantor gospel. Se eu for certo, quando leva um cantor de nome, com muita propaganda, já vemos isso já. Não estou falando nem do que eles cobram. Mas pô, a igreja não dá. A igreja é outra. Não cabe. Exatamente. É por isso né? que é aí, que tem vezes que eu tenho as quarta-feiras assim, pego no pé do pastor, porque ele tem a mania, é dele, mania de anunciar. Eles fazem as coisas na internet, anunciam e tal. A pessoa vem por causa da pessoa que vai pregar, e por causa de Deus. Aí ele fica meio assim: Gilson, quem é que vai pregar? Ah, vai ser mais. Por que? Você tem que explicar que o pastor não é certo, eu não gosto, porque tipo assim, se eu vou fazer bobagem, eu não tenho que anunciar que é um pregador. A pessoa vai vir porque o cara é famoso. Por que a pessoa vem por causa de Deus? E o Senhor está colaborando com isso, então eu prefiro não falar do Senhor. Não, às vezes ele fez isso de má fé, não fez de má fé. Não, com certeza que não, a gente sabe que não. Não, mas tem que anunciar, a pessoa não tem que anunciar, porque olha só. É lindo a pessoa entrar para aquela porta ali, sendo convidado do Senhor para poder participar do culto da noite. Quem é o pregador? Deus. E não vi como quem está buscando uma atração. E a pessoa, é bem melhor a pessoa entrar com o coração, sabendo que vai ali para ouvir Deus, do que uma pessoa que vai entrar, porque vai vir um Cláudio Duarte. Não, estou lá na frente, ei, por causa do Cláudio Duarte, não venha, fica em casa. É complicado isso mesmo. E aí a gente tem, né, esses 4 fatores críticos de sucesso: amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante, né, e igreja acolhedora. Porque se os crentes adoram com entusiasmo, então o que o cara que está de fora pensa? Isso é bom. É o que pensa. Daí onde muitas vezes nossas crianças e nossos adolescentes às vezes se encantam com o que acontece lá fora. Por quê? Porque quando eles veem, né, o pessoal lá fora numa festa, eles veem todo mundo assim, a galera está se drogando, bebendo, se prostituindo, caçando morte, um monte de coisa, mas tá né, aquela coisa toda. Lá dentro da igreja, o pessoal está salvo, está seguro, está transformado, né? Por exemplo, o dinheiro que gastava com cachaça, agora gasta com comida em casa, aquela coisa todinha e tudo tal. Mas aí, um com bronca do outro, um com cara feio para a cara do outro, o outro achando que o pastor está mandando indireta do púlpito, não sei o que, não sei o que lá. Se você, por exemplo, é um adolescente, você olha para aquela situação lá fora, do lado de cá, tu pensa assim, pô, eles podem estar vivendo no caminho da morte, mas parece que eles estão no caminho da vida. A gente está no caminho da vida, mas parece que a gente está indo para a morte. Entende? Entende? É como, por exemplo, um dia, um pregador, ele estava incomodado, né? Porque ele chegou, agora eu não lembro, né? Acho que um artista, né?
que estava fazendo uma peça teatral, ou alguma coisa assim, ou um palhaço que estava no circo, e todo mundo ia, né, para ouvir o cara falar, né, e tal. Aí o pregador chegou para ele e falou assim: cara, o que você faz que todo mundo vai atrás de você? Ele: não, é que é o seguinte, né, assim, o que eu faço é ilusão, mas do jeito que eu faço, parece que é verdade. O que você faz é verdade, mas do jeito que você faz, parece que é ilusão. Entendeu? Então o que acontece? Aí a pessoa acaba não levando muito a sério. Então a igreja, ela precisa ser também acolhedora, né? Devemos preparar um ambiente para o crescimento mútuo. Por exemplo, a moça que a gente fez a pesquisa, eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp. A gente agendou uma visita, eu fui à casa dela ontem, né? De noite ela foi para o culto. Eu tenho um grupo de WhatsApp só da diretoria. E eu falei com o pessoal: gente, olha só, quem aqui pode mandar uma mensagem para ela? Eu não disse qual era a mensagem, mas quem pode mandar uma mensagem para ela, cumprimentando-a por ela ter vindo no culto da gente ontem? Aí umas 2 pessoas fizeram sinal de joinha, e uma outra pessoa mandou para mim um áudio, né, mandando os cumprimentos para ela. Aí observa bem, talvez alguém diga: mas aí não tem graça que foi o pastor que pediu. A questão não é se eu pedi ou não, a questão é como é que fica o coração dela, de saber que houve um gesto da igreja. E detalhe, mesmo que ninguém da igreja tivesse pensado e só eu tivesse pensado, ainda é a igreja demonstrando que percebeu a presença dela. Só ver, 2 numa igreja de Alemanha. Está dando para entender? Não, diretoria, era um grupo de 5 pessoas. Então, nesse caso, e a terceira pessoa mandou o áudio. O que o senhor fez aqui com essa pessoa daqui lá em cima lá? Poxa, é uma visão que eu nunca reparei esse detalhe. Ele fica sempre aqui, esperando alguém para ajudar. Exatamente. Passar acompanhado. Entendeu? Então, aí, e detalhe, pelo que eu vi, parece que ele vai para a missa ali da igreja católica. Isso. Pode parecer bobeira, mas já é uma leitura positiva que ele vai ter daqui da igreja, porque para explicar para ele se eu sou daqui, se eu não sou, a questão é que eu entro aqui, entende? Então a gente viu, né, que a gente tem 4 estratégias, né, que é a oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1, discipulado em grupo. Os 4 fatores críticos de sucesso, que é amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E as 4 ferramentas, né, são o pré-evangelismo, já falei, é quando você tem contato antes de evangelizar. O evangelismo em si, né, que tem a ver com a apresentação do evangelho. O pós-evangelismo, que é você passar o básico da fé para o cara que está chegando. O pós-evangelismo 2, que já é você treinar o cara para a vida cristã, a fim de aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando pessoas. Perfeito? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Professor,